Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos viajar no tempo para entender como o Brasil foi administrado durante o período colonial. Você já parou para pensar quem mandava no Brasil antes da independência? Como o território brasileiro era controlado e quem tomava essas decisões? Então, se você gosta de história, já deixa a sua curtida aqui no vídeo, o seu like, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Então, vamos lá. O Brasil foi colonizado por Portugal a partir de 1500, mas, inicialmente, não havia uma estrutura administrativa organizada por aqui. O território era gigantesco e os interesses da coroa portuguesa estavam mais voltados para as Índias. Nos primeiros 30 anos, o que predominava era a exploração do pau-brasil e a relação com indígenas. Nesse período, a administração era bastante precária, quase inexistente, e Portugal praticamente não exercia um controle direto sobre a colônia. Mas isso mudou com o tempo. A partir do momento em que outras potências europeias começaram a demonstrar interesse pelo território brasileiro, Portugal se viu obrigado a agir para garantir sua posse. E é aí que entram as várias formas administrativas que marcaram o período colonial. A primeira tentativa de organizar administrativamente o Brasil veio em 1534, com a criação das capitanias hereditárias. Portugal estava com dificuldades financeiras e, para não gastar tanto com a administração direta, decidiu dividir o território em grandes faixas de terra, que foram entregues a nobres de confiança, os chamados donatários. Essas capitanias eram hereditárias, ou seja, passavam de pai para filho. Os donatários tinham o direito de administrar, explorar economicamente e até fazer justiça em suas terras. Eles recebiam uma carta de doação e um forral, que determinava seus direitos e deveres. No total, foram criadas 15 capitanias hereditárias, mas apenas duas deram certo, que foram Pernambuco e São Vicente. A maioria fracassou por vários motivos. Ataques indígenas, falta de recursos, dificuldade de comunicação com Portugal e abandono por parte dos donatários. Esse sistema acabou se mostrando ineficaz para garantir o controle e a defesa do território. Portugal, então, percebeu que precisava centralizar a administração. Então, diante do fracasso das capitanias, a coroa portuguesa decidiu criar o Governo Geral em 1548. Essa foi uma forma de centralizar o poder e dar mais unidade à administração colonial. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549 e fundou a cidade de Salvador, escolhida como capital da colônia. O governador-geral tinha autoridade sobre todas as capitanias, inclusive as que ainda funcionavam. Ele contava com 3 auxiliares: o provedor-mor, que era responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, que era encarregado da justiça, e o capitão-mor, responsável pela defesa militar. Apesar da criação do governo geral, as capitanias não foram extintas. Elas continuaram existindo, mas agora subordinadas ao governador-geral. Isso trouxe maior controle e ajudou a fortalecer a presença portuguesa na colônia. Outra forma de administração muito importante nesse período foi o poder local, exercido pelas câmaras municipais. Essas câmaras eram compostas por chamados homens bons, em geral grandes proprietários de terra e pessoas influentes da sociedade colonial. As câmaras cuidavam da vida urbana. Elas organizavam feiras, fiscalizavam o comércio, mantinham a limpeza das cidades e até julgavam pequenas causas.
Elas eram uma espécie de ponte entre o morador das vilas e a coroa portuguesa. As câmaras foram fundamentais para o funcionamento das vilas e cidades coloniais. Mesmo com o governo central, era no cotidiano dessas câmaras que a administração realmente acontecia. Com o tempo, o Brasil foi crescendo e ficou difícil administrar tudo a partir de Salvador. Por isso, em 1621, a coroa portuguesa decidiu dividir o território em duas grandes unidades administrativas. O Estado do Brasil, com sede em Salvador, e o Estado do Maranhão, com sede em São Luís. Essa divisão tinha como objetivo melhorar o controle sobre regiões distantes e facilitar a defesa contra ataques estrangeiros. O Estado do Maranhão, por exemplo, ficava mais próximo da região amazônica, que era constantemente ameaçada por franceses e holandeses. Mais tarde, o Estado do Maranhão foi reorganizado e deu origem ao Estado do Grão-Pará e Maranhão, e depois ao Estado do Grão-Pará e Rio Negro, em função da importância da região amazônica. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa mudança teve um motivo econômico, o ciclo do ouro. Com o crescimento da mineração em Minas Gerais, o Rio de Janeiro passou a ter mais importância estratégica e comercial. A mudança também marcou um fortalecimento da administração colonial na região sudeste e uma reorientação dos interesses da coroa para a exploração mineral. Já nos séculos XVIII e XIX, Portugal reforçou ainda mais o controle sobre o Brasil com a criação de intendências, reorganizações das capitanias e maior fiscalização sobre a arrecadação de imposto. Mas esse controle rígido acabou gerando revoltas, como a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana. A vinda da família real portuguesa em 1808 trouxe mudanças profundas que acabaram por desestruturar o antigo sistema colonial. E, em 1822, com a independência do Brasil, essas formas de administração colonial chegaram ao fim. Ao longo de mais de 3 séculos, o Brasil passou por diversas formas administrativas. Então nós tivemos as capitanias hereditárias ao governo geral, das câmaras municipais aos estados coloniais e até a centralização do poder no Rio de Janeiro. Cada uma dessas mudanças reflete os interesses de Portugal e os desafios de governar um território tão grande e diverso como o Brasil. Compreender essas estruturas é essencial para entender como se formaram as bases do nosso Estado e das desigualdades que ainda existem. Então, se você gostou desse vídeo, pedimos que deixe a sua curtida, se inscreve no canal se não for inscrito e também compartilha com seus amigos e amigas. Então, pessoal, na descrição vamos deixar mais alguns outros vídeos para vocês assistirem. Então, até o próximo conteúdo, pessoal. Obrigado!